Pessoal, boa noite. Na aula da semana passada, que a gente teve síncrona na terça-feira, a gente fez uma introdução na disciplina e começou a falar sobre os algoritmos de ordenação, explicar o que é ordenação de dados, que consiste em a gente ter um conjunto de elementos, a gente está trabalhando com ordenação interna na memória, então esses elementos estão em um vetor, e a gente quer organizar esses elementos de forma ascendente ou decrescente, logicamente, para isso facilitar o processo de busca, quando a gente precisar recuperar algum tipo de informação. E a gente começou a ver também que a gente tem diferentes técnicas para poder realizar esse processo de ordenação de dados. Então, a gente tem algumas técnicas que a gente diz, que a gente chama de técnicas simples, e a gente tem as técnicas mais eficientes. Logicamente, quanto mais eficiente essa técnica, ela vai ser mais refinada em termos de programação, e existe uma complexidade bem diferente entre essas técnicas. Essa complexidade está diretamente relacionada à quantidade de operações ou ao esforço que o algoritmo tem que fazer para poder realizar a ordenação de dados. E dentro dessa introdução que a gente fez na semana passada, depois da nossa aula assíncrona, que eu gravei ela na quinta-feira, alguns alunos participaram, está disponível na nossa sala de aula também, então é importante que todo mundo assista a aula da quinta, se não conseguir participar junto na quinta, pode assistir na sexta, durante todo o final de semana, mas para que na hora que a gente chegue aqui na terça-feira, esteja a par do conteúdo, porque é um conteúdo incremental. Aí na quinta-feira, o que a gente fez? A gente pegou, deu uma repassada nesse aspecto teórico sobre o algoritmo de ordenação, que a gente começou a ver, que é o algoritmo de ordenação por trocas, ou o bubble sort, e a gente fez a implementação desse algoritmo, ou seja, a gente programou ele juntos e viu funcionar e ficou uma atividadezinha para poder desenvolver. E o que a gente vai fazer hoje? A gente vai dar uma repassada nessa lógica, um pouco mais rápida, logicamente, e vou explicar novamente qual que é o problema e deixar abertura se alguém tiver com alguma dúvida, o que tem que fazer nesse problema. Aproveitando também, a gente definiu a monitoria da disciplina. Quem vai ficar como monitor vai ser o Luiz Felipe, e aí ele vai ter um horário de atendimento nas terças-feiras, das 6 às 7, que é um horário para poder... Tem o link do Meet, que já está lá no Google Sala de Aula. Só é importante para ele não entrar e ficar à toa lá, se alguém for precisar, só chamar ele antes. E também ele vai estar disponível aí, quando tiver alguma atividade, alguma outra dúvida, pode mandar uma mensagem para ele no WhatsApp, que sempre ele vai tentar organizar. Aí ele vai organizar isso, se ainda assim não conseguir resolver alguma dúvida específica, e aí eu sempre, logicamente, vou estar ajudando. Também pode mandar a mensagem para mim, mas sempre a gente vai fazer o fluxo passando pelo monitor, e depois, se ainda surgir, ficar com alguma dúvida, ou for alguma coisa mais específica, e aí pode pegar e me chamar. Então, hoje a gente vai dar, inicialmente, a gente vai dar uma repassada no código, que a gente fez a implementação, que está lá no Google Sala de Aula. O código está lá disponível. Para quem não pegou ele, está lá junto com a atividade. Deixa eu mostrar ele aqui. Aqui, ó, na parte de atividades da semana 1, tem aqui o Bubble Sort otimizado. Aqui está o código base, que é o bubblesort.c, que foi o que a gente implementou na última aula. E aqui está a descrição do que tem que ser feito, que a gente vai dar uma repassada aqui. E aí vocês vão fazer e vão enviar ele aqui para mim posteriormente. Como falei, aqui ele vai contar como um primeiro trabalhinho, dentro daquelas notas de trabalho que a gente vai ter. O prazo de envio dele até na semana que vem. Então, tem um prazo bom ainda, até dia 11. Então, tá tranquilo. Então, aproveitar a semana para poder fazer. Então, pegando o nosso algoritmo de ordenação por trocas, a gente criou algumas funções auxiliares. Uma função mostra, que recebe vetor, mostra o vetor, normal. Aqui a gente não precisa detalhar. Uma função troca, que recebe dois valores e faz a troca entre esses dois valores. Por que essa função aqui é importante? Para a gente não colocar essa lógica dentro do próprio Bubble Sort. Então, essa lógica da troca, a gente separou ele. Então, eu vou receber duas posições do vetor e vou trocar. Porque o algoritmo de ordenação por trocas, ou Bubble Sort, o que ele mais faz são as trocas, né? Então, aqui dentro do material da semana 1, ó, tem uma animação em zip aqui, e também tem esse visual aqui, que tem algumas animações também. E a gente viu isso na última aula. Deixa eu só mostrar aqui.
Deixa eu criar aqui um conjunto menor de dados. Então, o que o Bubble Sort faz? Ele faz a comparação dos pares contínuos aqui. Então, ele vai comparar o 29 com o 10, 29 é maior que 10, vai trocar. Depois vai comparar o 29 com 14, maior, troca. Então, a cada fase, ele vai levar o elemento maior sempre para o fim. Então, se a gente mandar ordenar aqui, ó, compara 29 com 10, troca, 29 com 14, troca, 29, troca, até que no final o maior elemento ele vai estar, enfim, que está muito rápido a gente poder ir fazendo. Depois, 10 com 14 não troca, 14 com 29 não troca, 29 com 14 troca. E aí para, e aí não vai ter a última comparação aqui, porque não faz sentido a gente ter essa última comparação. Então, o Bubble Sort, ele é um algoritmo que ele vai fazer de forma recorrente um conjunto de comparação entre os pares, entre a posição atual e a próxima. Se a posição atual for maior que a próxima, ele vai fazer a troca. Então, como a gente já detalhou na última aula. Então, esse troca está servindo para isso. O algoritmo Bubble Sort, ele é bem simples. Então, dentro do algoritmo Bubble Sort, a gente vai ter várias fases. Essa quantidade de fases é diretamente relacionada ao N. Então, N é a quantidade de elementos. A quantidade de fases vai ser N menos 1. Ou seja, se eu tiver um vetor aqui, que o meu N é igual a 6, que eu tenho 6 elementos, a quantidade de fases vai ser 5. Porque a cada fase eu vou diminuindo a quantidade de comparações. Então, na primeira fase, eu vou fazer 5 comparações. Na segunda, 4. Na terceira, 3. Na quarta, 2. E na quinta, 1. Então, a quantidade de comparações por fase sempre vai ser N menos a fase atual. Então, vou ter N menos a fase atual, comparações por fase. Isso vai ser fixo dentro desse algoritmo. Então, na primeira fase, eu sei aqui que eu vou ter 5 comparações. Vou comparar 15 com 11, vai trocar. Então, se eu comparar aqui, ó, deixa eu até fazer uma cópia dele embaixo aqui. Ó, vou comparar 15 com 11, vai trocar o 15 com 11. Então, vou trocar o 15 com o 11. Depois, vou comparar o 15 com 8, vai trocar. Então, deixa eu ver se eu consigo arrastar ele. Vou trocar o 15 com 8. Depois, vou comparar o 15 com 13. Vou trocar o 15 com o 13, que é exatamente esse processo que a gente está fazendo. Vou comparar o 15 com 22, não vai trocar. Vou comparar o 22 com 7, vai trocar. E no final de uma fase, isso que a gente fez aqui, ó, foi uma fase. E o maior elemento ele já está no final. Então, na próxima fase que a gente for executar, aqui eu não vou até no último ponto. Então, na primeira fase, eu fiz 5 comparações. Comparei o índice 0 com 1, 1 com 2, o 2 com 3, o 3 com 4 e o 4 com 5. Então, o último índice de comparação foi a partir do 4 com o próximo item, com o próximo índice, que eu comparo o atual com o próximo. No caso, se o atual for maior que o próximo, a gente faz a troca, a gente faz a inversão. Na segunda fase, aí a gente já não vai chegar até no final, por isso que eu vou ter 4 comparações. Então, eu vou comparar o índice 0 com 1, 1 com 2, o 2 com 3 e o 3 com o 4. Então, a quantidade de comparações minha vai diminuindo. E essa lógica está diretamente relacionada ao Bubble Sort. Essa quantidade ela é fixa. Então, a gente vai ter uma quantidade, as fases, ou seja, a cada fase eu vou ter um conjunto de comparações. Então, eu vou ter minha fase partindo de 1, enquanto a minha fase for menor que a quantidade de elementos. Então, se eu tiver 6 elementos, a minha fase vai até 5, porque fase menor que o n, então ele vai até o 5 aqui, nesse caso com n igual a 6. E vou incrementar a minha fase aqui, eu vou ter n menos uma fase. A quantidade de comparações, então eu vou sempre, a cada fase, eu vou começar comparando a partir do índice 0. E vou comparar o quê? O índice 0, que eu estou chamando aqui de comp, o meu controlador do índice. Então, eu vou comparar o meu índice da comparação com o próximo. Então, o índice 0 com 1. Depois, o índice 1 com 2. Depois, o índice 2 com 3. Até quando eu vou comparar? Até a minha quantidade de comparações foi igual a n menos fase. O que é isso aqui? Se eu tiver 6 elementos e estiver na primeira fase, então, se eu tenho 6 elementos e estou na primeira fase, quantas comparações vou fazer? 5.
exatamente aqui, ó. Se eu tenho 6 elementos, estou na primeira fase, vou fazer 5 comparações. Se eu tenho 6 elementos, estou na segunda fase, vou fazer 4 comparações. Então, a quantidade de comparações por fase é o quê? É n menos fase. Então, até onde que eu vou? Até o meu índice de comparação for menor que o meu n menos fase. E assim a gente consegue esse controle. Então, a gente fez esse detalhamento dessa implementação na última aula, e a gente fez uma implementação dele aqui, copiou, colou, né? E colocou alguns comentários para a gente ver esse passo a passo de cada uma das fases sendo executada. Então, a gente vai fazer essa simulaçãozinha aqui de novo, vai entender um problema, e o mesmo problema que eu expliquei na última aula, e aí fica aberto também se alguém ficou com alguma dúvida nele, no que eu já falei da última aula. E aqui no main, né, a gente só tem, o código aqui também já está explicado na última aula, a gente só está criando um vetor, lendo os dados do vetor e mostrando o resultado. Aqui não tem nada demais no main, o importante é aqui. Então, vou rodar aqui, vou pegar como exemplo esses dados que eu acabei de colocar aqui. Deixa eu apagar isso aqui para não confundir. Agora sim. Então, eu vou colocar a quantidade de elementos, a gente está trabalhando com um vetor de 6 posições aqui, né? E vou ler esses dados do vetor. Se vocês quiserem acompanhar e executar, como eu mostrei, esse código está lá no Google Sala de Aula. Então, os dados do vetor, a gente vai usar esse aqui como exemplo. Então, vou colocar 15, 11, 8, 13, 22, 7. Então, a gente acabou de fazer a leitura do vetor, que é exatamente esse vetor. E o que vai comparar aqui primeiro? Ó? Vai comparar o 15 com 11. Comparou o 15 com 11. 15 é maior que 11. O que vai acontecer? Vai trocar. Depois vai comparar o 15 que veio para cá com o 8. 15 é maior que 8. Vai trocar. Então, na primeira fase, a gente vai reparar o quê? Que vai ter 5 comparações. Ó. Esse 1, 2 aqui é cada comparação. Cada comparação pode ou não resultar em uma troca. A troca, ela impacta, sim, no desempenho. Só que a gente não consegue precisar se vai ter troca ou não, porque isso depende da massa de dados que a gente está recebendo. Vai comparar o 15 com 8, vai trocar. Aí o 15 veio para cá. Vai comparar o 15 com 13, vai trocar. Vai comparar o 15 com 22, não vai trocar. Depois vai comparar o 22 com 7, vai trocar. E aí, quando a gente iniciar aqui a nossa segunda fase, e aí a gente já está numa estrutura diferente desses dados aqui, né? Se a gente pegar aqui, ó, na segunda fase, esse aqui é o começo da primeira fase, né? Na segunda fase, deixa eu só pegar aqui como que ele vai ficar. 15 vai estar aqui, 22 vai estar aqui, todo o resto vai estar aqui. A gente vai estar com essa estrutura aqui na segunda fase. Então, no começo da segunda fase, vai comparar o 11 com 8, vai trocar. Depois, o 11 veio para cá, vai comparar com o 13, não vai trocar. Depois, vai comparar o 13 com... Aonde que a gente tinha deixado o 7? Eu perdi o 7 nessa comparação. Ah, tá, o 7 ele ficou aqui, ó. O 15 ficou para cá e o 7 ficou aqui. Vai comparar o 13 com o 15, não vai trocar. Vai comparar o 15 com o 7, que é o que está acontecendo aqui, vai trocar. Então, aqui na segunda fase, a gente já consegue enxergar o quê? Que na segunda fase a gente teve 4 comparações. Então, conforme a minha fase vai adiantando, a minha quantidade de comparações ela vai diminuindo. Então, na primeira fase, vai ser n-1. Na segunda fase, n-2. E assim a gente vai fazendo a comparação da posição atual com a próxima. Só que agora, na terceira fase, só vai fazer 3 comparações. Vai comparar 1, 2, 3. Fizemos as 3 comparações. Uma coisa a gente já pode enxergar aqui. Aqui a última comparação vai trocar. Na quarta fase aqui, vamos comparar o 8 com 11, 11 com 7 trocou, realizou a troca. Na quarta fase, 2 comparações. E na quinta fase, a gente vai ter uma última comparação aqui. E por fim, a gente vai ter o nosso vetor, que ele está ordenado. Então, o que a gente consegue enxergar aqui que tem uma relação clara? Ó, na primeira fase, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 comparações. Na segunda fase, 4. Na terceira fase, 3. Na quarta fase, 2. Na quinta fase, 1.
Então, com esse código, a gente consegue ter o nosso vetor ordenado. Só que qual o problema que a gente pode ter nessa implementação? A gente conseguiu ver que a quantidade de comparações é fixa. Se a gente somar aqui, ó, para o meu n igual a 6, a soma aqui, ó, que a gente tem da quantidade de comparações é 15. Isso aqui é muito importante, porque esse esforço que que a gente consegue calcular de forma mais precisa, ele independe do computador. Então, a gente está calculando, a gente está analisando o esforço que o computador faz para poder executar esse algoritmo de ordenação. A gente viu que ele faz 15 ordenações. Existe uma equação que consegue modelar esse comportamento do algoritmo, que é essa equação, n quadrado menos n dividido por 2. Se a gente colocar n ao quadrado aqui, que vai ser 6, né? 6 vezes 6, 36, menos o n, que é 6, dividir por 2, vai dar 30 por 2, vai dar 15. Então, a gente consegue ver que com essa equação, eu consigo modelar aqui o comportamento para qualquer valor de n que eu vou entrar. Ah, então quer dizer que agora aqui, ó, se o meu n, vamos mudar aqui, aqui está o meu n aqui, ao invés de colocar aqui, vou colocar, vamos mudar aqui, igual esse vezes ele mesmo, menos ele, dividido por 2. Ó, vai dar 15. Qual que é a importância disso? Quando o meu n vai crescendo, essa quantidade de comparações ela cresce muito rápido. E o que a gente chama de complexidade do algoritmo cresce também, que é algo que a gente vai ver na sequência. Então, aqui, para 6 elementos, eu gasto 15 comparações. Para 10, eu já gasto 45. Para 100, eu já gasto 4.950. Então, vocês estão vendo que eu aumentei de 10 para 100, ele não aumentou só 10 vezes. Ele aumentou muito mais, ó, de 10, que ele gastava 45, para 100 já foi 4.950. Para 1.000, já foi para 499 mil. Para 10.000, já passou aqui de alguns milhões. Então, eu tenho... Então, a quantidade de comparações, ela cresce de forma muito rápida. Então, aqui eu já vou ter aqui, ó, 1.000 milhões. Então, eu vou ter 49 milhões de comparações para ordenar 10.000 elementos. Então, essa complexidade, esse esforço, ele cresce de forma muito rápida com esse tipo de algoritmo. Por quê? Porque esse n ao quadrado aqui, ele impacta diretamente no resultado. Menos n dividido por 2 não está totalmente... Não é o que impacta para a gente aqui. A gente só vai entender isso aqui na sequência. Mas antes da gente passar para essa parte de entender o quanto é importante analisar um algoritmo e analisar o esforço que o computador tem que fazer para poder resolver um problema dado um algoritmo, vamos só ver um problema do Google Sort. Vamos pensar que eu pego esse vetor aqui, ó. Esse vetor aqui, ele está quase ordenado. Se a gente olhar ele aqui, ó, ele não está ordenado, né? Mas ele está quase ordenado. Então, eu vou rodar aqui de novo o nosso código, só para a gente poder repassar o mesmo problema da aula passada. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Então, vou colocar aqui 10, 15, 38, 18, 22, 25, 28. Olha lá, eu estou com o meu vetor lido. Então, na primeira fase, vai comparar o 10 com 15, não troca. Vai comparar o 15 com 38, não troca. Aí, o 38 vai trocar com 18. O 38 vai trocar com 22. O 38 vai trocar com 25. O 38 vai trocar com o 28. Depois que a gente fez isso, ó, o que aconteceu? Isso aqui foi a primeira fase. A gente teve todas essas trocas e a gente viu ali que o 38 ele foi lá para o fim, que ele é o maior elemento, né? Ele veio aqui para o fim, ó, ficou desse jeito aqui, ó. 38 ele está no fim. Agora, na segunda fase, vai comparar o 10 com 15, vai comparar o 15 com 18, vai comparar o 18 com 22, vai comparar o 22 com 25, vai comparar o 25 com 28, e não teve nenhuma troca. Não vai comparar o 28 com 38, porque já travou, né? Então, se a gente está aqui na segunda fase, eu tenho 7 elementos, eu vou ter 5 comparações. Então, reparem que eu passei a primeira fase, eu precisei fazer trocas. E levei lá o meu maior elemento final. Na segunda fase, eu passei a segunda fase inteirinha. Ou seja, no começo da segunda já está ordenada, só que eu não consigo... A gente consegue enxergar que ele já está ordenado no começo da segunda fase, o computador não consegue. Mas
Reparem que eu peguei na segunda fase, passei ela inteirinha sem fazer nenhuma troca. Fiz todas as comparações. Mas se eu comparei durante uma fase inteira e não fiz nenhuma troca, o que isso quer dizer? Que eu posso parar para ir mesmo. Que ele já está ordenado. Então, Não preciso continuar a fazer todas as outras fases. Não tem porquê. Então, se eu tiver numa fase, passei a fase inteira, comparei e não fiz nenhuma troca, eu tenho que parar. Só que mesmo assim, ó, ele está indo para a terceira, ó, vai comparar 10 com 15, 15 com 18, 18 com 22, 22 com 25. Não fez nenhuma troca de novo, lógico que se já não fez na anterior, não vai fazer nessa e vai continuar. Aí, Matheus, eu vou criar um if no comparações, né? Pro for do comparações. E um contador, marcador. Vocês vão ter que criar uma variável que ela vai ser responsável por falar para vocês, falar para o algoritmo, né? Se você passou uma fase inteira e não fez nenhuma troca. Então, se você passar uma fase inteira e não fizer nenhuma troca, você mata a função, você para a função. Essa é a tarefa. Então, vocês têm que criar uma variável. Essa variável, você vai ter que testar ela para poder falar se você já conseguiu ordenar, ou seja, se você passou uma fase inteira sem fazer nenhuma troca, ela já está ordenada. Então, no caso, o if não vai no comparações, vai na fase, vai pegar os dois fors. Vai ser assim, depois que você terminou uma fase, se o teu contador de trocas tiver igual a 0, quer dizer que você não fez nenhuma troca. Aí você para. Uhum. Essa é a lógica. Beleza? Aí, no então, caso, eu vou criar esse marcador. E esse marcador, ele vai comparar com a fase, como vai ser mesmo dentro desse if? Cada fase, você vai ter que contar quantas trocas você vai ter. Uhum. Se você passar uma fase inteira sem fazer nenhuma troca, você tem que parar. Uhum. Aí só a forma de escrever lá, que aí você vai ter que escrever. Mas é um detalhezinho, é bem simples. Certinho. Beleza? Pessoal, então essa é a atividade aqui do Bubble Sort otimizado aqui, ó. Que aí vocês têm que enviar ela aqui. Importante aí fazer ela e mandar, que faz parte do nosso conjunto de atividades, está para a semana que vem ainda. E o que é importante também quando a gente está trabalhando com algoritmos de ordenação aqui? Uma das coisas que é mais importante que a gente estuda nela é uma área. Isso aqui a gente já viu. É uma área da computação, que a gente estuda, que a gente chama de análise de algoritmos. Em alguns cursos, principalmente nos cursos de ciência da computação, a gente tem uma disciplina específica, que se chama análise de algoritmos, ou tem outras que tratam dentro de compiladores, mas a gente tem uma disciplina, que é uma área específica para poder determinar o desempenho do algoritmo. Ou seja, a gente tem diferentes algoritmos, a gente pode escrever diferentes códigos que fazem a mesma coisa, só que o esforço computacional demandado para resolver isso é bem diferente. Então, logicamente, a gente pode lançar a mão de diferentes algoritmos. Se o meu problema é pequeno, talvez um algoritmo simples vai resolver. Mas se o meu problema é muito grande, pode ser que eu não tenha tempo computacional útil para poder resolver esse tipo de problema. Ao ponto que, quando a gente está trabalhando aqui com os nossos algoritmos de ordenação, a gente consegue ver que tem algoritmo que ele, para fazer a mesma coisa, tem um que vai gastar 0,0 poucos segundos e o outro vai gastar aí na casa de 20 segundos, para fazer a mesma coisa com a mesma massa de dados. Se der tempo, eu mostro a título de exemplo. Isso a gente vai fazer juntos depois. Então, quando a gente vai fazer esse projeto, dependendo do problema, na hora de criar o algoritmo, a gente tem que pensar nisso também. Se o meu problema vai crescer muito, principalmente hoje que a gente está trabalhando muito com Big Data, ou seja, com quantidades massivas de dados, eu fazer um código que resolve um problema específico, uma massa de dados pequena, pode ser que isso não seja aplicável a grandes massas de dados. Então, quando a gente tem um determinado algoritmo, a gente diz que ele consome aí uma quantidade de unidades de tempo, que a gente chama de T de N. Esse T de N, ele é utilizado para denotar a quantidade exata de tempo, ou não de tempo em segundos que eu estou falando, de operações necessárias para poder resolver um determinado problema, baseado em uma determinada instância, né? Determinado um problema. E só que eu tenho diferentes problemas, que alguns se encaixam dentro do mesmo quadro. Ou seja,
eu tenho um algoritmo que eu não quero calcular exatamente a quantidade de ciclos, igual o Bubble Sort ali. A gente tem uma equação que a gente consegue falar exatamente quantas operações ele tem que executar de comparação para ordenar a massa de dados. Só que tem alguns outros algoritmos que eu não consigo precisar isso, mas eu consigo ter uma expressão geral, uma notação geral. E isso que a gente faz. A gente tenta exprimir esse consumo de tempo, esse consumo de esforço, de uma maneira que não dependa de uma linguagem de programação, que não dependa de um computador. Ou seja, a gente quer uma notação geral para poder falar, ó, esse algoritmo é da classe 1, esse algoritmo é da classe 2, esse algoritmo é da classe 3. E de acordo com essas classes, eu consigo exprimir o quanto é difícil para ele resolver um problema, ou seja, o quanto esforço computacional que ele vai demandar. Vamos pensar nessa funçãozinha abaixo aqui, ó. Essa funçãozinha calcula menor. Então, eu vou receber o meu n aqui, que é a quantidade de elementos em um determinado vetor. O meu menor aqui sai da primeira posição do vetor, vou sair de 1 aqui até o meu n, por quê? Porque o 0 aqui já é o menor, e vou fazer todas as comparações aqui. Então, eu vou comparar posição por posição. Então, qual que é o tempo para a resolução desse problema? Se o meu n é igual a 10, pensa que eu tenho um vetor de 10 elementos. Então, quantas operações vão ser necessárias para resolver esse problema aqui? Ó, eu tenho um vetor com 10 posições e eu quero saber qual que é o menor dele. O que a gente está fazendo aqui? Percorrendo todo o vetor. Todo vetor. No caso, o vetor vai ter, contando zero, vai ter 11 posições. Não, vai a partir de 1, então tem 10 posições. E já estou pegando a posição 0 para ser o menor, então quer dizer que eu vou ter o quê? N menos 1. Então, para um vetor de 10 posições, quantas comparações eu vou ter que fazer? Qual que vai ser o meu esforço? Para um vetor de 10 posições, eu vou ter que comparar 9. Para um vetor de 11, eu vou ter que comparar 10. Para um vetor de 20 posições, eu vou ter que comparar 19. 9. Então, o meu esforço, ele está diretamente relacionado a quem? Ao N. No ao N menos 1, né, no caso. Isso, ao N que é o quê? Se for de forma precisa, ó, o meu T de N, que é o tempo preciso, é igual a quê? É igual a N menos 1. Então, quando a gente T de N, é o tempo preciso. Ou seja, qual que é o tempo preciso para resolver esse problema? É N menos 1. Se eu tenho 10 elementos, 9. Se eu tenho 15 elementos, 14. Mas o comportamento dele depende desse N. A gente já viu que o esforço dele está diretamente relacionado a quem? Ao N. Então, como que a gente vai avaliar esse tempo? Ou seja, eu preciso avaliar esse tempo. Então, tem duas formas da gente fazer esse tipo de avaliação, que são os métodos empíricos e os métodos analíticos. Os métodos empíricos, que é uma das formas que a gente vai trabalhar, ele é baseado em alguma medição de tempo. A gente pode fazer isso, eu vou verificar lá alguns algoritmos, para poder ver qual o tempo que o algoritmo A gasta nesse computador específico com essa massa de dados. E o algoritmo B, quanto tempo ele gasta com essa massa de dados. Então, a gente vai medir tempo. A gente vai utilizar algum tratamento estatístico. Ele depende de um computador, e, logicamente, essa dependência tem que tomar cuidado, que no meu computador vai rodar numa velocidade, no teu vai rodar em outro, em uma linguagem de programação, porque, logicamente, o que você programa em C é muito mais rápido que rodar em Java ou C Sharp, porque C você está rodando de forma nativa. Depende do compilador, depende da massa de dados. Esse é um tratamento empírico, ou seja, baseado em números. O que a gente utiliza para poder expressar o comportamento do algoritmo, a gente chama de tratamento analítico. Então, esse tratamento analítico, ele é baseado em expressões matemáticas e está diretamente relacionado ao comportamento do algoritmo. Ele não depende de uma linguagem de programação, não depende de um compilador, não depende de nada específico. Ele depende da análise do algoritmo. Então, a computação em si, para poder fazer a avaliação de algoritmos, a gente se baseia em procedimentos analíticos. Ou seja, por quê? Porque para poder ver o quão é eficiente um determinado algoritmo ou um determinado código, eu não posso depender
do meu computador, se o meu computador é melhor que o outro, ou de uma determinada linguagem de programação. Eu tenho que conseguir avaliar isso de uma forma que seja independente do computador, da linguagem de programação e de tudo. Ah, então quer dizer que eu não vou fazer avaliação empírica? Sim, você pode fazer uma avaliação empírica. Só que primeiro, quando se projeta um algoritmo, quando você vai avaliar se esse algoritmo é aplicável ao seu problema, você tem que avaliar ele de forma analítica, olhar ele de forma analítica, para depois você medir o tempo dele, porque esse tempo, como eu falei, vai depender de várias coisas, vai depender da sua máquina, vai depender da linguagem de programação, etc. A gente vai passar por esses dois procedimentos, mas agora a gente vai focar aqui, ó, na parte analítica. Então, essa parte analítica, ela está permitindo a gente olhar o que, ó, dado o meu N, quantas operações eu tenho que fazer para poder encontrar o menor elemento de um vetor. Eu tenho que fazer n menos 1. Esse é um procedimento analítico. Eu estou olhando para o meu algoritmo. Eu estou preocupando que eu estou rodando ele no meu computador e medindo o tempo. Eu estou rodando ele na linguagem Java e na linguagem C e comparando o tempo dela? Não. Então, quando eu estou fazendo isso aqui que a gente fez anteriormente, é um procedimento analítico. E depois a gente vai fazer de forma empírica também. E a gente vai ver que está diretamente relacionado. Então, naquele algoritmo que a gente viu anteriormente, da quantidade de comparações, o T de N, que ele vai denotar a quantidade exata de operações necessárias para resolver o problema, ele é constante. Que no caso aqui sempre vai ser N menos 1. Só que depende muito do problema. E eu posso ter vários casos. Eu posso ter um melhor caso e eu posso ter um pior caso. Esse melhor caso e pior caso fica fácil da gente ilustrar da seguinte maneira. Vamos pensar que a gente tem um vetor. Vamos olhar esse vetor aqui, ó. Eu tenho um vetor e eu quero procurar um valor nesse vetor. Como que a gente faz para poder procurar um valor no vetor normal? Parto da primeira posição e vou comparando posição por posição. Na hora que eu achar ele, na hora que eu achar ele, retorna, não é isso? Todo mundo concorda? Vamos pensar que eu tenho um vetor, então. Meu vetor não está ordenado ainda. Então, eu tenho meu vetor aqui que ele não está ordenado. Vamos pegar esse aqui que fica mais claro. Então, eu tenho meu vetor que não está ordenado. Se eu quiser procurar o valor 15, o que meu algoritmo vai fazer? Ele vai procurar. E esse valor que ele está procurando, que é o 15, já está na primeira posição. Ele já achou, o que ele vai fazer, o meu algoritmo? Retornar. Vai retornar o valor. Vai retornar. Beleza. Então, não importa o tamanho do meu vetor. Mas se esse valor que eu estou procurando, eu acho ele na primeira posição, o meu T de N vai ser igual a 1. Por quê? Porque o meu esforço vai ser o quê? 1. Então, o melhor caso de um algoritmo de busca dentro de um vetor, onde eu tenho que percorrer todas as posições para saber se esse valor existe ou não, o melhor caso é o quê? É um T de N igual a 1. Ou seja, eu vou precisar de uma operação. Eu quero encontrar alguma coisa. E lá no primeiro que eu olho, já achei. Puxa, gastei minha sorte. Beleza. Mas qual que é o pior caso? Quando eu tiver por último. Porque aí vai ser 1, 2, 3. Eu vou procurar o 7. Aí vai ser 4 o tempo. Aí o meu T de N é igual a 4. Vai ser igual ao N menos 1. Ao próprio N. No caso da busca do vetor, no caso da busca do vetor, eu tenho que percorrer todas as posições. Então, se eu tiver 10 posições, eu tenho que percorrer as 10. Se eu tiver 100, eu vou ter que percorrer as 100. Então, meu T de N vai ser igual a N. Então, no melhor caso, se eu estou procurando um elemento num vetor, o melhor caso vai ser fazer uma operação. O pior caso vai ser fazer N operações. E o caso médio, então, vai ser o quê? O meu T de N vai ser N dividido por 2. Por que N dividido por 2? Porque vai ser a média na geral. Pensa que eu vou procurar vários elementos várias vezes. Então, tem vez que eu vou achar na primeira posição, tem vez que eu vou achar na última, tem vez que eu vou achar na segunda, tem vez que eu vou achar na quarta. Se você repetir várias e várias vezes, qual que vai ser o caso médio disso? Você
pode fazer o cálculo. Vai ser bem aproximado de n dividido por 2. Então, quando a gente vai analisar um algoritmo, a gente busca esse caso médio para poder representar. E o que vai impactar ele diretamente, esse caso médio? Vai ser o meu n. Então, sempre vai ser o meu n. Mas você está dividindo por 2, estou. Mas, se o meu n crescer muito, a quantidade de operações cresce. Se o meu n diminuir, a quantidade de operações diminui. Então, quando eu vou avaliar de maneira geral o comportamento de um algoritmo, que eu não quero saber esse t de n. O t de n é a quantidade exata. Eu não quero saber a quantidade exata, mas eu quero saber o comportamento geral. Então, a gente tem que olhar para aquilo dentro da equação ali, que denota que a quantidade de operações necessárias, que vai impactar no crescimento das operações. Ou seja, eu tenho que fazer várias comparações para achar qual o elemento que eu estou procurando. Quem que vai impactar aqui se eu vou fazer muitas operações ou poucas? Vai ser esse n. E quando a gente vai trabalhar, então, a gente se preocupa com o melhor... Cadê? A gente se preocupa com o melhor caso, o pior caso que a gente avalia, mas na maioria das vezes a gente vai olhar o quê? É o caso médio. E para a gente poder fazer essa avaliação, alguns algoritmos, cada um se encaixa em uma determinada notação. Então, existe uma notação que ela se chama Big O Notation, ou notação O, que faz parte desse nome feio aqui, análise assintótica. Análise assintótica é quando eu vou avaliar uma função matemática, dada a entrada de um valor, de um n, sendo que esse n tende ao infinito. Ou seja, eu estou recebendo um valor de entrada, e esse valor de entrada ele pode crescer muito. Esse valor meu de entrada, ele tende ao infinito. Então, como que a minha função vai se comportar? Qual é o comportamento geral? Então, se a gente olhar aqui, ó, se eu tenho uma equação aqui, que ela vai, a quantidade de operações dela é n ao quadrado, ou a quantidade de operações é 3 dividido por 2 vezes n ao quadrado, ou é 999 vezes n ao quadrado, ou é n quadrado dividido por 1000, ou é n ao quadrado mais 100 vezes n. Todas essas funções aqui, ó, que a gente está vendo, que ela pode representar algum algoritmo, a quantidade de operações de um algoritmo, todas elas a gente pode ver o quê? Que ela tem um n ao quadrado aqui, ó, no meio delas. Então, existem classes dessa notação aqui que a gente se preocupa em pegar o que impacta no crescimento da função. Aí a gente tem algumas classes. Essa parte aqui do pior caso, o melhor caso foi o que eu acabei de explicar anteriormente, a gente já volta. Aí a gente vai ter algumas classes. A gente vai ter aqui a quantidade de operações é constante, ou seja, vou precisar de uma operação. Quando a quantidade de operações vai ser, de maneira geral, logarítmica. Quando a quantidade de operações vai ser linear, que é baseado no n. Esse caso aqui, ó, é o nosso caso da busca, ou o nosso caso de achar o menor valor. Então, pensa aqui, ó. Quando eu falar que a classe do meu algoritmo é O de n, quer dizer que a quantidade de operações está diretamente relacionada ao n. Então, se eu quero encontrar qual que é o maior valor que eu tenho dentro de um vetor. De maneira geral, eu preciso fazer o quê? No melhor caso, uma operação. Então, é O de 1. No pior caso, eu tenho que comparar todas as posições. Então, vai ser O de n. No caso médio, vai ser n por 2. Mas eu não tenho uma classe para poder enquadrar n por 2. Então, a complexidade desse algoritmo, ou de busca, ou de achar o menor elemento, é O de n. A gente tem algoritmos linear logaritmo, que é n vezes log de n. Todos esses logs aqui é base 2. Aqui tá os algoritmos eficientes de ordenação. E a gente tem algoritmos de classe quadrática. Então, aqui que está o Global Sort, que é esse algoritmo que a gente estava acabando de ver. O que isso quer dizer? Que o esforço demandado por esse algoritmo para poder resolver um determinado problema, ele cresce de forma quadrática. Ele cresce de forma quadrática baseado no meu n. Então, se a gente olhar aqui lá no nosso algoritmo do Global Sort que a gente estava analisando, ó, qual que é a quantidade de comparações que ele tem que fazer aqui, dado a entrada? Vai ser n ao quadrado menos n dividido por 2. Eu não tenho uma notação O aqui, ó, O de n ao quadrado menos n dividido por 2. Então, o Global Sort, qual que é a notação dele? É O de n ao quadrado. Por que isso?
Porque a complexidade dele, ou seja, a quantidade de operações que ele realiza, cresce de forma quadrática em relação ao meu n. Então, quanto maior o meu n, ele vai crescer sempre de forma quadrática aqui. Então, qual que é a complexidade? Qual que é o T de n? Que é a quantidade, o T de n é a quantidade exata de operações. O nosso T de n do bubble sort vai ser n ao quadrado menos n dividido por 2. A notação O dele, ou seja, que é a complexidade desse algoritmo aqui, ó, vai ser O de n ao quadrado. Por quê? A quantidade de operações necessárias para ele resolver vai crescer de forma quadrática, ou seja, elevado ao quadrado, baseado no meu n. Então, quando a gente escutar, esse algoritmo ele tem complexidade quadrática, o que isso quer dizer? A quantidade de operações que ele vai ter que executar para resolver o problema vai crescer de forma quadrática, ou seja, elevado ao quadrado dado meu n. Então, o que você imagina? Se eu tenho 10 elementos para processar, ele vai fazer de maneira geral 100. Mas isso é exato? Não. Exato é o T de n. O O aqui, ele denota o comportamento geral. E aí a gente vai ter algoritmos que um pode ser um pouco melhor que o outro, só que eles estão na mesma classe. E, logicamente, quanto mais for chegando para cá, ó, quadrático já está ruim, cúbico está ruim, e isso aqui, 2 elevado a n, que é exponencial, ou problemas fatoriais, que são os chamados problemas não polinomiais, né, que eu não sei o que está no meu polinômio, o que está no expoente, isso aqui é a pior classe e você não consegue resolver isso aqui. Por quê? Porque a quantidade de operações é muito grande, você consegue resolver com um n muito pequeno, né? Mas coloca 2 elevado a 10 a quantidade de operações, 2 elevado a 1000, então já fica quase impossível de resolver. O que isso quer dizer? Se eu estou entrando com um vetor de uma posição aqui, ou seja, de um elemento, que é o meu n, eu vou gastar aqui em termos de esforço, uma operação. Se eu estou entrando aqui com um vetor de n elementos aqui, e a complexidade dele é O de n, aqui você consegue ver como que vai crescendo a reta aqui, da quantidade de operações. Aqui log de n ele cresce pequeno, O de n ele vai crescendo, n log de n cresce, n ao quadrado, n ao cubo e 2 elevado a n. E depois tem um fatorial aqui que é pior. O que a gente consegue ver? Qual que é a melhor e qual que é a pior complexidade? Se você olhar o algoritmo, qual que é melhor, qual que é pior? Você vai olhando daqui para lá. Logicamente, se eu entrar com 1000 elementos e eu gastar 1000 operações, vai. Tá? Se eu entrar com 1000 elementos e eu gastar uma operação, for constante uma, é o melhor. Log de n, melhor. Se eu entrar com 1000 elementos, eu vou gastar 9 operações. Nossa, log de n é ótimo. Se eu entrar com n, se for O de n, se eu entrar com 1000, eu gasto 1000. Se for n log de n, vai ser 1000 vezes 9, vai ser 9000. Se eu entrar com n ao quadrado, vai ser 1000 vezes 1000. E aí já começa a ficar pior. Aí cúbico ruim e aí para lá tudo ruim. Então, aqui eu estou na parte boa, ou seja, quanto menor a complexidade, melhor o meu algoritmo. Então, se o meu algoritmo ele é mais complexo, quer dizer que eu não consigo resolver. Os algoritmos que estão nessa classe aqui, ó, não polinomiais, que eu tenho uma base, não importa se é 2, se é 3, mas o meu expoente é um n, esse tipo de algoritmo é impossível se resolver com um n grande aí, em tempo computacional útil, hábil, né? Então, ele já demora anos aí, são os problemas aí que você pode trabalhar com testes brutos aí e não consegue quebrar, ou com testes de força bruta. Então, o que é importante entender nessa parte de complexidade de algoritmo? Só voltando aqui. Um algoritmo, ele demanda uma quantidade de operações e um esforço para poder resolver o problema. Essa quantidade de operações exata para resolver um problema, a gente chama de T de n, certo? Então, para achar o menor elemento, a gente viu o que é n menos 1. Quando a gente vai fazer essa análise, a gente tem análise do melhor caso, do pior caso e do caso médio. Sempre a gente vai, na hora de falar qual que é a complexidade do algoritmo, a gente fala o caso médio. Ou, se falar, você pode, se perguntar específico, você pode falar qual que é o melhor e qual que é o pior caso. Qual que é a melhor forma de se lembrar disso aqui?
eu preciso procurar um elemento no vetor. Qual que é o melhor caso? Acho ele na primeira posição. Então, a minha complexidade dele vai ser O de 1. Qual que é o pior caso? Tem que procurar no vetor inteiro. Então, o pior caso é O de N. Qual que é o caso médio? É N por 2. Mas não existe a notação O de N por 2. Então, o meu caso médio aqui, sempre ele vai tender para o pior caso. Então, vai ser O de N. Não é que ele vai tender para o pior caso aqui. É que quem impacta, quando eu falo N por 2, quem que está impactando o crescimento de N por 2? É o N. Então, eu vou encaixar ele no O de N aqui. Esse O, como a gente já passou, ele é uma notação. Ele é uma notação responsável por exprimir o crescimento de uma função. Ele vai denotar o crescimento de uma função. Então, o O de N, ele vai falar, dado uma entrada de um N, como essa função, como esse algoritmo vai se comportar se o meu N tender ao infinito. E aí a gente tem algumas classes que a gente viu, que é O de 1, log de N, O de N, N log de N, O ao quadrado. Os nossos algoritmos que a gente vai estudar aqui, nos nossos algoritmos de ordenação, eles vão ser O de N ao quadrado, O N log de N, e a gente vai ter um algoritmo específico lá que ele consegue trabalhar em escala logarítmica aqui. A gente vai ter um algoritmo específico, mas ele tem uma outra forma de trabalhar. Mas os nossos algoritmos, eles ficam aqui, ó, em n log de n e O de n ao quadrado. Só para a gente poder entender um pouquinho e ilustrar, para a gente poder finalizar a aula, eu vou mostrar aqui, isso aqui que eu estou falando, essa complexidade, essa análise que a gente está fazendo, é um procedimento analítico. Ou seja, eu estou avaliando um algoritmo com um procedimento analítico. Isso não importa qual é a linguagem de programação. Então, de acordo com o que ele foi implementado, eu consigo falar que o algoritmo Bubble Sort, a complexidade dele é O de n ao quadrado. Por quê? Porque o que impacta o crescimento, a quantidade de operações dele para resolver o problema é o meu n ao quadrado. Então, eu estou fazendo n ao quadrado menos n por 2. O que está impactando o crescimento, a quantidade de operações? É o n ao quadrado. Então, a classe dele é O de n ao quadrado. Deixa eu só abrir aqui um exemplo para a gente poder ver. Um minutinho só que agora eu tenho que achar onde que eu pus esse código. Sortes. Acho que esse aqui já dá para a gente fazer. Tá. Esse código aqui tem alguns algoritmos de ordenação. Aí eu estou gerando um vetor de forma aleatória, tendo a quantidade de tempo. Então, estou alocando esses vetores, vou gerar um vetor, e esse vetor, esse VB aqui, eu vou copiar para todos os outros, para ficar tudo igual. E aí a gente vai conseguir ver quanto tempo que demorou para executar cada um deles. Tem um primeiro algoritmo que... tá. Eu comentei aqui o tempo de execução... Deixa eu ver... não, aqui eu estava printando os vetores. Aqui está executando tudo. É porque tem vezes, quando a gente vai testar, eu cancelo a execução do Bubble Sort, do Selection Sort, que são algoritmos mais lentos. Mas só para a gente poder enxergar aqui, ó. Eita, biblioteca ordenação. Deixa eu ver se está aqui dentro. Eita, eu mexi nesse código. VBVSVI. Um minutinho só, deixa eu só tentar arrumar ele aqui rapidinho para ver se dá para a gente testar. VQHMC. NHC. NHC. Em função...
Nossa, mas isso aqui tá muito suado. Quick sort, não declarado. Não, que tal o quê? Não lembro se pode. Só vou ter que abrir outro código. Esse código aqui eu não estou lembrando da forma que ele está. Compara todos, compara todos. Ah, bonito. É a mesma lógica. Aqui lá, acho que eu devo ter alterado ele por algum motivo. Mas deixa eu colocar aqui uma quantidade de elementos. Deixa eu colocar 10.000 elementos aqui. Os algoritmos mais simples aqui, que é o Bubble Sort, o Selection Sort e o Insertion Sort, eu devo ter comentado ele. Eu vou comentar só para a gente poder ver o quanto é diferente, tá vendo? O Bubble Sort aqui, ó, tá comentado. O Selection Sort, que é o próximo algoritmo que a gente vai ver. E agora dá para ver o resto. Deixa eu colocar para 10.000 elementos, que aí não demora tanto. Aqui, ó, o Bubble Sort, para 10.000 elementos, aqui é aquela quantidade de operações que até a gente tinha simulado lá no Excel, ó, ele gastou 0,53 segundos. O próximo algoritmo, que é o Selection Sort, 0,153, então já foi aqui um quarto. O Insertion Sort, que é um algoritmo que todos esses aqui estão na mesma classe, já gastou 0,076. Aí a gente já tem algoritmos mais eficientes, ó, gastou na base 0,001, enquanto o outro gastou meio segundo. Ah, mas isso não importa muito. Isso importa conforme a quantidade de operações minha aumenta. Então, se eu mudar aqui de 10.000 elementos para 50.000 elementos, esse tempo meu, ele não cresce de forma linear. Lembra que os algoritmos, como o Bubble Sort que a gente viu, a complexidade dele cresce de forma quadrática. Então, o tempo dele, a quantidade de operações também cresce. Então, tá vendo que para 10.000 elementos, ele gastou meio segundo. Para 50.000, que é 5 vezes mais, ele já gastou 11 segundos, mais de 20 vezes mais. Então, a complexidade disso vai aumentando. E para resolver o mesmo problema, eu tenho um algoritmo que gastou 0,005, o outro gastou 11 segundos. Isso para a mesma massa de dados resolver o mesmo problema na mesma linguagem. Por isso, é importante a gente conseguir analisar um algoritmo e se preocupar com a eficiência dele. Pessoal, alguma dúvida? Deu para entender de maneira geral qual que é a ideia aqui da análise do algoritmo? A gente conseguir avaliar um algoritmo de forma analítica para a gente conseguir observar qual que é a complexidade, qual a quantidade de operações que ele tem que executar para resolver um determinado problema. Alguma dúvida? O senhor vai fazer um código com a gente ainda, fazendo as comparações? Sim, não, a gente vai fazer vários algoritmos. Na quinta-feira agora, para quem puder participar, quem não puder, eu vou gravar. A gente vai ver a lógica do próximo algoritmo, que é o Selection Sort. Não sei se vai dar tempo já de implementar ele. Se der tempo, a gente implementa, senão vai ficar para terça. Por isso é muito importante ir acompanhando. E aí depois a gente vai ver mais um algoritmo simples, o Insertion Sort, aí a gente compara eles, a gente vai conseguir ver isso aqui, e depois a gente já parte para os algoritmos eficientes. Aí a gente estuda um mais a fundo e a gente vai separar alguns grupos para poder fazer o estudo de alguns outros específicos. Mas isso aqui que a gente acabou de rodar e essa comparação, ver isso realmente funcionar, a gente vai fazer juntos. Isso aqui é só para poder ilustrar, que eu fiquei falando de complexidade, de esforço, só para poder enxergar que isso aqui, ó, que eu estou falando, isso realmente reflete no código. Os algoritmos mais simples que a gente viu lá, todos eles estão nessa classe aqui, ó, n ao quadrado. Os algoritmos mais eficientes, eles estão nesse n log de n aqui. Então, vocês veem que aqui não está tanta diferença, mas o tempo de execução é muito grande, como a gente pode ver.
Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Por enquanto é isso, tem que ir exercitando mais para pegar o jeitinho. Com certeza. Veterano, de boa aí? Felipe, Marcelo? Sim, sim. Tô acompanhando. Beleza. Tranquilo. Joia. Então, na quinta-feira, como eu falei, lá na nossa sala de aula aqui, eu coloquei todos os links aqui, ó. Até no material aqui da semana 2, vocês vão ver, tá o material do Selection Sort, que é o algoritmo que a gente vai trabalhar agora na quinta-feira. Aqui está o link do nosso Meet de toda a aula de terça-feira, o link da aula síncrona, toda quinta vai ser às 6 horas da tarde, está o link aqui. E está o link também da monitoria aqui, que está marcada para toda terça, das 6 às 7, com o Luiz Felipe. Mas da monitoria, para ele não entrar à toa lá, só manda uma mensagem para ele falando que está precisando de alguma ajuda. E se durante a semana ele precisar de alguma coisa também, como eu falei, é só enviar para ele, que ele organiza, e se tiver com alguma dúvida aí também, aí eu passo a ajudar. Ok, pessoal? Beleza. Beleza, então. Então, até na quinta-feira, e a aula também vai estar disponível aqui no nosso sala de aula. Até mais para todo mundo. Boa aula aí, boa sequência para vocês. Falou, Matheus. Até mais. Galera. Valeu, Matheus. Boa noite, Matheus. Falou. Boa noite.